A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 59 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 8 de Deuteronômio até o capítulo 9. São apenas 2 capítulos. Rapidinho você consegue fazer a leitura. Amém? E o nosso versículo devocional se encontra no capítulo 8 e o verso de número 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ele humilhou vocês. Ele os deixou passar fome. Ele os sustentou com o maná, que vocês não conheciam, e nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Amém? Amados, o capítulo 8 vai mostrar a terra que Deus iria dar para eles, porém, Deus continuou ainda advertindo o povo, como nós vimos ontem. E uma das coisas que Deus advertiu muito eles era contra o orgulho e a soberba, que era muito grande no coração deles. Que eles nunca deveriam pensar que a sua própria capacidade fizeram com que eles conquistassem aquela terra, e muito menos que a sua capacidade fizessem com que eles derrotassem aqueles povos os quais eram muito numerosos, e havia ali na terra de Canaã muitos gigantes. Eles não poderiam pensar que a sua própria capacidade fizeram com que eles conquistassem aquela terra. No capítulo 10, Deus, através de Moisés, vai lembrar eles ainda da sua infidelidade novamente, quando, por exemplo, eles construíram um bezerro de ouro, enquanto Moisés estava falando com o Senhor, né? E não somente isso, Moisés vai lembrar eles que eles só estavam ali porque Moisés intercedeu por eles. Moisés orou pela vida deles ao Senhor, né? Então esses 2 capítulos vai continuar exortando o povo. E aqui é muito importante a gente entender o valor disso, que a boa palavra de Deus nem sempre é aquela que consola. Na maioria das vezes é aquela que corrige, porque aquela que corrige vai te fazer pensar, analisar onde estão seus erros e vai te levar à mudança, né? Então a palavra de correção, ela é muito proveitosa, porém ao mesmo tempo ela é muito desprezada pela maioria das pessoas, né? Mas voltando lá ao verso de número 8, né? O texto que nós lemos vai dizer que Deus, durante 40 anos, como nós já vimos no livro de Números, durante 40 anos, Deus humilhou os israelitas, o povo de Israel. E é exatamente isso que você está lendo. Deus humilhou eles. Você sabe quando você vai disputar alguma coisa com alguém, pode ser um joguinho de dama, um xadrez, imagine uma brincadeira, e a pessoa que está do lado de lá da mesa é muito melhor do que você, e ela mostra através do jogo que ela é melhor do que você, faz você se sentir mal, para baixo, e você se sente humilhado. É exatamente isso que Deus fez com Israel. Deus humilhou eles para que eles entendessem quem era Deus e quem eles eram. E como Deus humilhou eles? Uma das formas que Deus mais usou para que eles fossem humilhados era justamente as suas necessidades físicas, o alimento, certo? E o texto vai dizer aqui, verso 3, Ele humilhou vocês e Ele os deixou passar fome, certo? Então, não que Israel ficou sem alguma coisa para comer, não. Mas que eles não tinham fartura para, se encher, de ficar com a barriga estufada, não. Israel viveu 40 anos comendo o básico, o que eles precisavam para aquele dia, certo? A oração do Pai Nosso nos ensina isso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, certo? E Deus, porém, não deixou eles passar fome, porque o texto continua dizendo e diz, Ele os sustentou com o maná, certo? Então todos os dias Deus fazia chover ali como se fosse um arrozinho branco, né? Nós olhamos isso lá também no livro de Números e no livro de Êxodo, parecia uma folhagem, né, branca, e eles, através daquilo ali, faziam pão, né? Faziam o alimento diário. Não podia guardar para o dia seguinte, porque se guardasse apodrecia, a não ser na sexta-feira, que Deus
ali providenciava a da sexta e a do sábado, né? Então eles deveriam guardar para o sábado também. Agora, preste atenção, por que Deus humilhou essas pessoas? Por que Deus sustentou eles com o maná durante 40 anos? O verso 2 diz que isso foi feito para saber o que estava no coração deles. Então, o primeiro motivo que Deus prova a gente, o primeiro motivo que Deus humilha o ser humano, não é porque ele quer o mal, porque ele não gosta, não. É para o ser humano ver o que realmente existe no seu coração. Jeremias vai dizer que o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas. E não é o coração do teu companheiro, é o teu próprio coração, é o meu próprio coração que é enganoso. Então, às vezes eu acho que estou fazendo algo correto, algo bom e algo justo. Mas quando Deus prova o meu coração, Ele mostra para mim mesmo que existe uma maldade, uma má intenção por detrás daquela bondade que eu estou fazendo. Então esse é o primeiro objetivo. Deus humilhou eles para que eles vissem que seu coração era mau. Segundo motivo está lá no verso 3. Ele humilhou vocês e os deixou passar fome, e os sustentou com maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheceram, para que vocês compreendessem, certo? Então o primeiro motivo do sofrimento, da provação, da humilhação, era para que eles vissem que seu coração era mau. O segundo motivo do sofrimento, da provação, era para que eles compreendessem alguma coisa. O que Deus queria que eles compreendessem? O texto é muito claro, está muito claro. O que Deus queria que eles entendessem durante aqueles 40 anos? Deus queria que eles aprendessem alguma coisa que eles ainda não tinham aprendido lá no Egito, que eles não tinham aprendido até chegar no Monte Sinai, que eles não aprenderam com a abertura do mar, com a coluna de nuvem, com a coluna de fogo, com as pragas. Eles não tinham aprendido ainda. O que Deus queria que eles entendessem? Que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Então o que Deus queria que eles entendessem? Que o que faz o homem viver não é somente aquilo que ele come. O homem não vive pela boca somente. O homem vive pelo ouvido. Aleluia. Então, amados, Deus hoje quer nos ensinar duas coisas também. Por que Deus coloca a gente sobre certos sofrimentos muitas das vezes? Porque Deus, Ele nos humilha. Ele nos humilha. Por quê? Primeiro, para mostrar para nós que o nosso coração não é tão bom como nós achamos que é. E se nós achamos isso, nós estamos sendo arrogantes e orgulhosos, como diz o próprio texto a partir do verso 11. Então devemos tomar cuidado. Qual é o segundo motivo pelo qual Deus nos leva ao sofrimento, às provações e às dificuldades? Porque Deus nos humilha, para o homem entender que não são as coisas físicas e materiais apenas que faz ele viver. E aqui, irmãos, está um problema muito sério, porque a gente acha que tem um coração bom, a gente acha que os nossos pensamentos são bons, que os nossos sonhos são bons, que as nossas decisões são boas, e nos esquecemos que Isaías declarou pela boca do Senhor que os pensamentos de Deus não são os nossos, que os caminhos de Deus não são os nossos, que são melhores, certo? E aqui vai outra coisa interessante. A gente costuma viver somente pelo que é material. A gente vive por um trabalho, vive por uma comida, vive por uma casa, vive por um carro, vive por uma roupa. Mas a gente não vive pela palavra de Deus. E Deus está dizendo aqui, olha, não é o que você come que te faz viver apenas. Você precisa se alimentar? Precisa. Você precisa vestir uma boa roupa? Precisa. Você precisa ter uma boa moradia? Precisa. Precisa ter um bom trabalho? Precisa. Mas não é só isso que nós precisamos. Nós também precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos comer a palavra de Deus todos os dias. Amém? Então Deus queria que eles entendessem isso. E Deus quer ainda que nós entendamos isso. Porque quando Satanás foi tentar Jesus no deserto, foi esse texto que Jesus usou para Satanás, quando Satanás falou para ele, olha, transforma as pedras em pães e coma. E ele disse, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, amados, nós não podemos viver apenas por coisas materiais. Nós também precisamos do alimento espiritual. Então, se você come café da manhã, se você almoça, se você janta, você também precisa se alimentar da palavra de manhã, se alimentar da palavra à tarde e se alimentar da palavra de Deus à noite. Amém? Lembra do Salmo 1. O salmista diz que ele meditava na palavra de Deus de dia e de noite. Amém? E é isso o que Deus espera de mim e o que Deus também espera de você. Amém? Então não se esqueça, se Deus está te provando, Ele está querendo te mostrar que seu coração não é exatamente tão bom como você pensa e que você precisa aprender a se alimentar da palavra dele também. Eu sou o pastor Thiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar juntamente com você nessa manhã. Feche seus olhos e ore comigo onde você estiver. Senhor Deus e nosso Pai,
Nessa manhã nós queremos te louvar, te bendizer e te glorificar, Senhor, por tudo que o Senhor tem operado sobre as nossas vidas. Muito obrigado por essas palavras maravilhosas, por esses ensinamentos maravilhosos que o Senhor nos tem dado. Senhor, ó Pai, fortifica os nossos corações, fortifica as nossas mentes. Se for preciso, Senhor, humilha-nos. Se for preciso, Senhor, prova os nossos corações. Como diz o salmista no Salmo 139, vê se há em nós algum caminho reto, algum caminho bom, e nos direciona pelo caminho da vida. Senhor, ó Pai, nos ensina a entendermos que precisamos nos alimentar da sua palavra, da mesma maneira que nos alimentamos do pão, do arroz, do feijão, que bebemos a água, precisamos da sua palavra todos os dias. Desperta o nosso coração para termos esse desejo, para termos essa fome e para termos essa sede. E nos alimentando da sua palavra, possamos estar bem sustentados materialmente e também espiritualmente. Para a glória e para o louvor do teu santo nome é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Se você tem gostado desse trabalho, por favor, deixe o seu like aí no vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando da palavra de Deus, alguém que você tem visto que tem andado desanimado, abatido, sem forças. É para ele que você tem que mandar, tá bom? Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, por favor, e ative o sininho. E aí, todas as manhãs você terá um devocional e uma oração para a sua vida, amém? Que Deus te abençoe e uma ótima quarta-feira para você e para sua casa, em nome de Jesus.